Eu acho que... Bom dia, Camille. Vamos começar? Bom dia, vamos iniciar. Vamos dar as boas-vindas, né, aos gestores, servidores que pertencem aos RPPS filiados à CEPREM. A gente pensou, né, conjuntamente, Túlio, com a Arima, né, e a CEPREM, fazer esse momento para que a gente pudesse disponibilizar um espaço até para diálogo, tira dúvidas, né? Tem várias associações que estão realizando eventos, mas, assim, esse momento vai ser um momento que a gente vai abrir também para que os gestores possam tirar dúvidas acerca do parcelamento especial e do programa de regularidade previdenciária que vieram através da PEC número 66, né, e que se transformou na emenda constitucional número 136. É isso, de 2025. E, assim, eu acho que está todo mundo muito ansioso por esse momento, porque muito tem se falado, né, sobre as exigências para aderir ao parcelamento. E aí, hoje, a gente vai ter esse momento para falar um pouquinho com os clientes Arima também, né, que está aberto para os clientes Arima, e para os filiados os gestores que pertencem aos RPPS filiados à CEPREM. Então, Túlio, eu gostaria que você iniciasse a apresentação. Eu gostaria também de agradecer em nome dos RPPS filiados, em nome da CEPREM, essa parceria, né, e essa sua disponibilidade na apresentação, né, do parcelamento e nesse tira dúvidas dos nossos colegas gestores, porque muitos estavam aguardando por esse momento para parcelar a dívida, as dívidas de contribuições em atraso, de recurso, utilização de recurso indevido, de não repasse de contribuição de segurado, né, do retido. E aí eu gostaria de agradecer a Arima, né, na sua pessoa, por essa disponibilidade. Bem, bom dia a todos aí, bom dia, Camille. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar também incorporando, além dos clientes da Arima nessa live, também incorporando os gestores que estão associados à CEPREM, Associação Cearense de Previdência. Então, agradeço aí a participação de todos. E a gente vem justamente agora debater sobre algo que estava sendo esperado, como você mesmo, Camille, falou, né, não só pelos gestores, mas principalmente pelos prefeitos, né, que assumiram o mandato agora, e muitos prefeitos têm muitos problemas com suas previdências, principalmente com relação a repasses. Então, esse parcelamento especial era algo que também não estava previsto, porque quando foi feita a última reforma, praticamente tinha se vedado a possibilidade do parcelamento, tanto que teve que fazer uma mudança na Constituição Federal novamente para permitir esse parcelamento especial. Por isso que demorou também, e também não era nem previsto tê-lo, mas devido à situação política acabou tendo que ter, né? Mas ele veio diferente, né? Então, ele veio diferente do que vinham os outros parcelamentos. Então, ele englobou não só a questão do parcelamento em si, mas a necessidade dos RPPS aderirem a um programa de regularidade previdenciária que também foi provocado por uma decisão definitiva do STF sobre a suspensão das RPs judiciais. Então, isso, de fato, aí está acontecendo, a derrubada uma por uma das RPs judiciais, o que está colocando também em risco aí, né, os municípios, dado que a CRP é um certificado do município, não é um certificado da Previdência. Então, muitos municípios não conseguem cumprir com as suas obrigações previdenciárias, sejam na parte do equilíbrio atuarial, seja na parte de repasse, seja na parte legislativa, que combina com a parte política, não conseguem fazer e acabavam buscando a CRP judicial como uma alternativa para continuar sem enfrentar os seus problemas. Então, com a decisão definitiva do STF e a queda das CRPs judiciais, a Secretaria da Previdência criou esse programa para poder continuar emitindo CRPs, agora não mais judiciais, mas CRPs emergenciais, para os entes que estavam com muita dificuldade e tinham a CRP judicial como alternativa, para que eles trabalhem num prazo de até 2 anos
para poder, que esse é o prazo que a gente vai explicar aqui, para que eles possam conseguir emitir as suas CRPs administrativas sem necessitar de uma emergencial e sem necessidade de uma judicial, que agora não é mais possível. Enfim, então, ele acabou tendo que fazer 2 programas, né? O parcelamento especial e o programa de regularidade previdenciária, que é o que a gente vai falar aqui. Então, a gente vai procurar, e aí todos que conhecem a Arima e todos que conhecem as palestras que nós, da Arima, damos, a gente sempre procura colocar numa linguagem simples, descomplicada, por isso que a gente usou esse termo aqui para a chamada, né, para que as pessoas entendam, de fato, como é que tudo vai funcionar, certo? Então, eu agradeço a todos, peço aí que quem esteja na live aí possam citar de onde são, qual é o município de vocês, até porque a gente também está gravando isso e a gente vai tentar emitir também os certificados para vocês, para contar como um programa de educação continuada, dado que todos que querem aderir vai ter que ter o Progestão, e dentro do Progestão existe a questão da educação continuada, né? Então, é importante que todos aí se manifestem, e não esqueçam, né, de seguir a Arima aqui no canal do YouTube, de seguir a Arima no nosso canal do Instagram, certo? E a gente fica sempre à disposição para poder tirar as dúvidas. Então, vamos aqui, Camila, sem demora, seguir para o objeto da nossa live, né? Fique à vontade, Camille, também de algum momento você achar importante, né, complementar o que eu esteja falando, ou até corrigir um equívoco que eu esteja, fique à vontade de interferir. Aqui é um bate-papo e a gente está aqui justamente querendo esclarecer todas as dúvidas, que pode ser que passe em algum momento, você não complementa, então fique à vontade de ficar me interrompendo, a live é nossa, certo? Tá bom? Então vamos lá. Vamos, sem delongas, vamos agora para o que interessa. Como a Camille falou, né, a emenda 136, ela alterou algumas disposições constitucionais transitórias, né, e essas disposições transitórias que permitiram esse parcelamento especial. Então, entre vários pontos que a emenda constitucional alterou, ela alterou dois artigos dessas disposições transitórias, né? O artigo 115, onde nesse artigo 115 é onde foi autorizado o parcelamento especial, certo? Estipulando o prazo aí de 300 meses, e foi essa autorização que culminou na portaria 2010, que fala sobre os parcelamentos especiais, que foi a portaria que alterou a 1467, alterando o anexo que falava sobre os parcelamentos, incluindo esse parcelamento da emenda 136, e também alterou o artigo 117, né, que estipulou o prazo, né, para que a gente possa executar todos os trabalhos aqui desse parcelamento especial, certo? Então, uma coisa importante que já me perguntaram, Camille, um município cliente da gente, se a gente poderia deduzir multas e como está disposta no artigo 116 dessa DCT com relação ao regime geral, né? Eu expliquei para o gestor, estou aproveitando aqui, pode ser uma dúvida de alguma das pessoas que estejam aqui, né? O artigo 116, que definiu as multas e os juros, deduzindo nas regras do regime geral, está voltado apenas para as regras do regime geral. As regras dos regimes próprios está estipulado no artigo 115, no artigo 117, e o artigo 115 permitiu a regulamentação através da portaria do Ministério, que lá ele identificou quais são os juros e as multas que nós vamos falar que nós temos que utilizar nos parcelamentos, e não obedece o mesmo que estava disposto no artigo 116. Então, apesar do regime geral ter colocado isso no seu artigo 116, não quer dizer que nós tenhamos que utilizar ou podemos utilizar isso como os parcelamentos dos regimes próprios. Cada regime com seus prós, com seus contras, certo? Então, vamos lá. Bem, primeiramente, o que é que diz a portaria 2010, né? Ela define o seguinte: pode parcelar. Aí a primeira pergunta que os gestores querem saber: o que eu posso parcelar? Ora, você pode parcelar qualquer dívida que tenha vencimentos até 31 de agosto de 2025, certo? Então, dívidas até essa data, eu posso parcelar, seja ela contribuição patronal normal, contribuição patronal suplementar, aportes para déficit atuarial,
aporte de insuficiência financeira, inclusive, né, contribuições de segurados, parcelamentos, parcelas de parcelamentos atrasados, reparcelamentos de parcelamentos que queiram ser feitos, utilização indevida de recursos, ou qualquer outra receita que foi dado como garantia para ser pago e não foi pago, ou está atrasado, certo? Então, qualquer coisa eu posso parcelar, desde que ela tenha vencimentos até 31 de agosto de 2025. Então, essa é a primeira pergunta para se deixar claro. Tudo bem, Túlio, eu entendi o que é que eu posso parcelar, mas eu posso parcelar isso em quantos meses? Nós podemos parcelar isso em até 300 parcelas, certo? Então, o município pode fazer isso em até 300 parcelas. Ah, Túlio, eu entendi, então, o que é que eu posso parcelar, quanto eu posso parcelar e quando vai ser o primeiro vencimento? O primeiro vencimento vai ser no dia 10 do segundo mês subsequente à elaboração do termo. Então, eu fiz o termo agora no dia 24 de outubro, certo? Eu consolidei o termo no dia 24 de outubro, eu vou pagar a primeira parcela no dia 10 de janeiro de 2026, certo? Ou 10 de dezembro de 2026, certo? Então, essa é a dinâmica, né? Então, sempre no dia 10 do segundo mês subsequente, tá? Então, essa é a data do primeiro vencimento das parcelas. Beleza, então, entendido isso, agora a gente vai saber o que é que eu preciso fazer, então, né? Tive interesse, tenho interesse, agora o que é que eu preciso fazer para poder eu aderir a esse parcelamento especial? Aí são os critérios de elegibilidade, Camilo. E os critérios de elegibilidade estão nos artigos 4º e 5º do anexo 12 da portaria 1467, que foi alterada para essa portaria 2010, tá? Então, quais são os critérios de elegibilidade? Primeiramente, o ente que tenha interesse em aderir ao parcelamento especial, ele terá que fazer uma autorização legal específica, certo? Ah, Túlio, mas eu já tenho uma lei de parcelamento. Não interessa, certo? Você vai ter que fazer uma lei específica, certo? Aonde um dos critérios que vão ter que compor a essa lei é a vinculação da retenção daquela parcela no FPM, por isso que os vencimentos é dia 10, certo? Porque é onde se recebe a maior cota do FPM do município, né? É a famosa cota do dia 10, então se vincula-se nessa cota do dia 10, tem que ter essa vinculação, inclusive a retirada dessa cláusula do projeto, retirar dessa cláusula da lei, uma vez ela aprovada, se eu retirar essa cláusula, o parcelamento fica suspenso, certo? Até ser recolocado novamente. Então, é uma cláusula, pode dizer assim, pétrea desse parcelamento especial, né? E aí a Camille falou aqui, a gente estava conversando hoje, antes de começar aqui a live, né? Do acordo que se foi feito com a Secretaria da Previdência, com o Banco do Brasil, que é o operador, né? Eu estou falando do Banco do Brasil, não estou fazendo propaganda, não. Estou falando do Banco do Brasil porque ele é o operador dos recursos do FPM, certo? Então, por ele ser o operador dos recursos do FPM, né? Ele fez esse acordo com eles para que eles façam, de fato, a retenção, porque, apesar de nos outros parcelamentos terem também essa cláusula, né? Muitos deles não eram seguidos, ou porque o gestor não ia no banco para executar a cláusula, ou informar ao gerente do banco essa cláusula, apesar dele saber, porque ele tinha que assinar o termo, né? Mas muitos se faziam de doido, né? Então, informar essa cláusula, cobrar que fosse retido, e também tinha casos de gerentes do banco que simplesmente se negavam em fazer, certo? Se negavam a fazer e descumprir uma lei, né? Mas tem coisas que só no Brasil acontecem e a gente tem que ir evoluindo, e a evolução agora foi justamente esse acordo que o Ministério fez com o Banco do Brasil para que isso não aconteça mais, certo? E aí a gente espera que, de fato, não aconteça. Então, eu tenho que fazer essa vinculação dentro dessa lei, eu tenho que consolidar, obedecendo pelo menos o disposto, né, das atualizações da meta atuarial. Então, aqui está um motivo, né, de a gente não poder utilizar o que está disposto no artigo 116 da ADCT, que foi feita por regime geral. Então, aqui ele estipula, no mínimo, uma meta atuarial. Então, se você verificar lá, se vocês tiverem curiosidade de analisar o ADCT, o artigo 116 da ADCT, tu vai ver lá que, de fato, os descontos não atendem o mínimo da meta atuarial, né? E as parcelas vincendas, o que são parcelas vincendas, Camilo? Parcelas vincendas são, uma vez que eu fiz o parcelamento, as 300 parcelas dos parcelamentos,
elas têm que ser corrigidas mensalmente, também, no mínimo, pela meta atuarial, certo? E, em caso de atraso, eu tenho que também prever, em caso de atraso dessas parcelas, eu tenho que prever a possibilidade de uma multa, né? Para poder punir o devedor pelo atraso ocorrido. E aí vem uma novidade, dado justamente pela queda das CRPs judiciais, então aproveitou-se o embalo do momento, né? E procurando também ajudar esses municípios que estavam com essa dificuldade, por isso estavam com seus CRPs judiciais, a não ficarem prejudicados, né? E conseguirem, porque é os municípios, não é a Previdência, como eu falei, CRP não é da Previdência, CRP é o certificado do município, significa que o município está cumprindo com suas obrigações previdenciárias, ponto, certo? Sim ou não, a CRP que vai dizer. Então, não é uma atividade da unidade gestora, é do município. Então, beneficiar esses municípios por CRP judicial foi colocada a adesão obrigatória do programa de regularidade previdenciária, certo? Então, essa adesão ela tem que ocorrer até dezembro de 2026. Então, é o prazo que eu tenho aqui para executar o parcelamento especial. Nessas condições, eu tenho esse prazo aqui, né, que foi dado. Então, tem até dezembro de 2026 para aderir ao programa de regularidade previdenciária e, consequentemente, poder, então, fazer a adesão ao parcelamento especial. Lembrando que o parcelamento especial tem até agosto para poder ser lançado no sistema CadPrev, certo? Então, eu posso lançar o parcelamento do sistema CadPrev, mas, de fato, eles vão ficar elegíveis após a adesão, tá, ao programa. Camille, pode ficar à vontade. Túlio, eu acho que é importante a gente ressaltar com relação a esse prazo, porque alguns entes ainda não tiveram seus CRPs judiciais cancelados, né? Porque o termo que está se usando é o cancelamento. E, na verdade, quem está determinando esse cancelamento é a AGU, não é o Ministério. Eles estão indo nos autos dos processos em que foi concedida a liminar e estão peticionando, informando o julgamento do Supremo com relação à constitucionalidade do CRP, porque até esse julgamento ainda se tinha um questionamento se era possível a União negar o CRP em razão do não atendimento a qualquer um dos critérios para emissão do CRP. Então, assim, o que precisa ser ressaltado aí e ser dado um alerta? O prazo para aderir ao parcelamento é até agosto de 2026. Só que pode ser que algum ente, eu não perdi o CRP ainda, então eu não vou fazer. E aí, quando chegar mais próximo, o CRP possa ser cancelado e pode não existir tempo hábil à adesão do programa de regularidade, né, e ao próprio parcelamento, porque existe todo um trâmite, não é algo tão simples, né, e nós temos muitos regimes próprios, em especial aqui no estado do Ceará, que estão com problemas em relação a repasse e que precisa ser dado uma atenção a esses prazos e ir trabalhando de forma a buscar regularidade. Então, assim... Era só isso. Exatamente, Camila. Então, para ficar bem claro, eu tenho um prazo para poder aderir ao parcelamento especial, dado pelo artigo 117 da DCT, de 31 de agosto de 2026, certo? Eu tenho um prazo de até dezembro de 2026 fazer adesão ao pró-regularidade. Com relação ao prazo do parcelamento, certo? É que eu tenho que fazer o termo de parcelamento até essa data, certo? Porém, para esse parcelamento ser, de fato, efetivado na sua conformidade, eu terei que fazer adesão ao programa de regularidade previdenciária. Então, são duas coisas, certo? Então, eu tenho que conseguir cadastrar todo o meu parcelamento até agosto de 2026, e eu tenho que fazer a adesão para efetivar esse parcelamento com a adesão ao programa de regularidade previdenciária, que pode ser feita até dezembro de 26, certo? Então, esse é o intervalo. Após esse intervalo, não se pode mais aderir a esse parcelamento especial. Da mesma forma como existiu um intervalo para aderir ao parcelamento especial da emenda constitucional anterior, certo? Então, intervalos, tá? Diferente dos parcelamentos
antes da emenda anterior, né? Diferente dos parcelamentos anteriores, em que você não tem prazo. Inclusive, você pode aderir a esses parcelamentos, ou até hoje, desde que limitados até aquela data. Mas esse parcelamento especial, assim como o anterior, certo? Eu tenho uma data, eu tenho uma lacuna de tempo para executar a adesão a ele, certo? Agosto de 26, certo? E efetivá-los até dezembro de 26, ok? Então, isso eu acho que está claro para todo mundo, ok? Beleza? E eu só posso parcelar dívidas até agosto de 25. Então, esses são os marcos, tá, pessoal? Esse é o marco. Anota aí para não esquecer, tá? Bem, então aqui são os critérios de elegibilidade desse parcelamento, certo? E existe a questão, obviamente, da comprovação, além do critério, né, de elegibilidade do parcelamento, eu tenho que também comprovar uma atividade extra. É como fosse uma tarefa de casa. Seguinte, olha, faz isso que papai deixa, mas em contrapartida, você vai ter que arrumar seu quarto. Certo? Então, é isso aqui. Então, papai vai deixar você sair para brincar, você está querendo, mas quando voltar, você vai lá arrumar seu quarto. Certo? Isso aqui é a condição para que isso aconteça. E eu vou dar até às 10 horas da noite para tu arrumar seu quarto. Então, você pode brincar, mas às 10 horas da noite, certo? Se você não fizer isso, eu vou lhe punir, tá? Então, é isso aqui. Então, eu tenho que assumir um compromisso ao aderir a esse parcelamento especial, eu tenho que comprovar algumas coisas até 10 de dezembro de 2026, certo? Está lá no artigo 7º, né, desse anexo 18 da portaria 1467, que é o quê? Primeiro, eu tenho que fazer a reforma de benefício, certo? Equiparada ao que foi feito à União, não quer dizer que seja igual, certo? Então, todos vocês sabem que a emenda 103 permitiu que cada RPPS pudesse, né, editar suas regras de aposentadoria e pensão, e tem a União como referência, mas não quer dizer que seja igual. Eu posso ir modificando a realidade do meu plano de benefício e a minha realidade política e dos meus servidores. Enfim, eu posso adaptar de acordo com a minha dor, certo? Então, eu tenho que ter isso como parâmetro, mas não como igualdade, certo? Eu tenho que adequar o rol de benefícios, só posso considerar aposentadoria e pensão, mas isso aqui praticamente todos os RPPs já fizeram. Eu tenho que adequar as alíquotas para 14%, também a grande parte dos RPPs também já fizeram isso, isso aqui está ok. Aí eu tenho que fazer a centralização da gestão de benefícios. Quando a gente fala aqui dos municípios, Camilo, geralmente isso aqui não tem problema, né? E às vezes a gente nem entende como é que isso funciona, centralização da unidade da gestão de benefícios. Pois sempre é feito pela unidade gestora, mas quando você vai para os estados, principalmente, onde vocês têm o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, certo? Que teoricamente não eram para eles fizessem algo nesse que mais fazem, eles administram seus benefícios previdenciários, né? Então, aqui está se colocando mais uma vez, certo? Que eles abram mão e seja transferido para a unidade gestora a execução e administração desse benefício. Por incrível que pareça, essas pessoas dão mais trabalho do que, né? Camille, fica à vontade. Túlio, é algo que tem sido um tema recorrente, inclusive dos técnicos do Tribunal de Contas. O que a gente, às vezes, até se surpreende, né? Que vem sendo adotado. Por exemplo, quem faz a folha de pagamento não é a unidade gestora do RPPS. Quem faz a folha de pagamento é a prefeitura. Né? Então, assim, como é que existe um controle, né, desses benefícios que estão sendo pagos? Como é que está sendo o reajuste desses benefícios? Porque muitos gestores e muitos RPPS desconhecem que, conforme a data de admissão do servidor, pode ser a forma de reajuste dos benefícios. Então, muitos, né, se, por exemplo, um servidor que tem direito à paridade e integralidade, a forma de reajuste dele é só quando tem reajuste dos servidores ativos. No caso, quem foi após
né, a emenda constitucional, a número 40, salvo engano, me corrija aí, que acabou com a paridade e integralidade. A forma de reajuste é a mesma do regime geral. Então, isso normalmente não é aplicado quando é feita a folha pela prefeitura. Outra coisa que também chama muita atenção e que, às vezes, as pessoas têm uma resistência. A contabilidade, ela tem que ser realizada dentro da unidade gestora do RPPS, os investimentos também, as transações financeiras, né? Então, isso tudo são atribuições da unidade gestora do regime próprio de previdência social e que muitas vezes não está sendo aplicada e respeitada. Eu queria que você comentasse sobre esses detalhes. Isso aí também acontece. Eu estava falando aqui dos estados, porque dos estados, principalmente, tem essa descentralização da gestão, né? Mas também acontece, numa menor proporção, mas acontece, nos RPPS municipais, de ter a gestão da folha não feita pelas suas unidades gestoras. Então, isso aqui a gente vai ter que acabar, afinal de contas, né, as unidades gestoras que são capacitadas para poder fazer a gestão, inclusive das suas folhas de pagamento. Inclusive não, principalmente das suas folhas de pagamento, né? Então, sim, isso aí tem que ser, isso vai ter que acabar até dezembro de 26, isso vai ter que acabar, né? Eu tenho que instituir, aí quando eu falo instituição da previdência complementar, aí deixar bem claro, não é só a aprovação da lei, tá? Então, assim, para deixar claro para todos, a instituição é a aprovação da lei, mas a lei que cria a previdência complementar, ela tem que ser administrada por alguém, a previdência complementar tem que ser administrada por alguém. Ela não pode ser administrada pelo Instituto de Previdência, certo? Do regime próprio. Esse é o Instituto do regime próprio. Ela tem que ser administrada por uma outra empresa. Ou a prefeitura cria essa unidade gestora para fazer essa administração, e aí tem que submeter a todos os trâmites lá nas cadeias da previdência complementar, ou ela vai contratar uma outra unidade gestora, certo? Que é um fundo de pensão. Aí nós temos vários. No estado do Ceará, nós temos o fundo de pensão dos servidores do estado do Ceará, né? Então, pode buscar essa entidade para administrar a previdência do seu município. Nós temos a da União, que é a FUNPRES, nós temos a Previ, que é do Banco do Brasil, nós temos a Petro, da Petrobras. Todos esses fundos, a gente chama eles de multipatrocinados, né? Quer dizer, tem vários patrões que podem se vincular a eles para que eles possam fazer a administração de seus planos, tá? Então, os municípios se enquadrariam nesses patrões em busca dessas unidades gestoras multipatrocinadas, tá? Então, essa implantação tem que ocorrer e, de fato, se ingressar novos servidores que ganhem acima do teto após a implementação da lei e da contratação dessa empresa, ela também tem que ser implementada e informada à secretaria. E o principal ponto relacionado aqui na ARIMA, né, é justamente o atingimento e a manutenção do equilíbrio financeiro atuarial. Então, isso aqui é o grande desafio da Previdência brasileira, né? E aqui é onde está no menor custo possível ao ente, né, e viabilize esse pagamento e mantenha a segurança que o sistema terá recursos suficientes para pagar todas as obrigações prometidas, né? Então, eu tenho que comprovar também isso até dezembro de 2026. Bem, então isso aqui é a tarefa de casa para poder brincar no playground, né? Certo? E esse termo de parcelamento, ele pode ser suspenso em que ocasiões, né? Ele pode ser suspenso pela não comprovação, né, da aprovação da emenda, como eu acabei de falar, a tarefa de casa não aconteceu, né? Certo? A inadimplência de 6 meses, ou de 3 meses, 6 meses alternados ou 3 meses consecutivos, o descumprimento do programa de regularidade previdenciária, dado que a gente falou que é um pré-requisito, né, a adesão a ele, e a revogação da retenção do FPM, leva à suspensão do termo, e outras hipóteses previstas na legislação também levam. Na legislação, quando a gente fala, é na lei que aprova o parcelamento especial. Então, na lei que aprova o parcelamento especial, existe um artigo sobre as suspensões, certo? E um dos critérios lá, você pode colocar um critério que você achar adequado para poder, ou algo específico do seu município, que você se queira colocar como novidade lá, para poder também ser um critério que leve à suspensão, certo? Disso, tá bom? Bem, então, entendido a parte do parcelamento especial. Então, isso é o parcelamento,
tá? Então, eu posso parcelar, eu tenho até 31, eu tenho até agosto de 26 para colocar, fazer um termo de parcelamento, certo? Eu tenho até dezembro de 26 para poder aderir ao Progestão e efetivar esse parcelamento, certo? Eu tenho uma tarefa, eu posso parcelar tudo em 300 meses, primeiro vencimento no dia 10 do segundo mês subsequente da aprovação, e eu tenho que fazer uma tarefa de casa para poder ter direito a continuar brincando nesse playground. Eu tenho um prazo para fazer essa tarefa de casa, que é também até dezembro de 2026, sendo dois principais pontos reforma da Previdência e manutenção do equilíbrio financeiro atuarial. Quer dizer, eu tenho esses dois desafios que eu tenho que fazer nesse 1 ano e 2 meses aí, para poder continuar brincando no playground, que eu gosto tanto, que é esse parcelamento especial. Beleza? Bem, agora a gente falou que o parcelamento especial requer a adesão a um programa, né? Que é esse programa de regularidade previdenciária, denominado Pró-Regularidade RPPS, certo? Então, vamos agora falar do programa em si. É o segundo passo, né? Esse programa foi instituído pela Portaria 2024, certo? Também no dia 15 de outubro, saiu junto com a Portaria 2010, certo? E o que é que esse programa propõe a fazer, o objetivo dele? Estabelecer um caminho gradativo de regularização com fases e prazos definidos, apoiando os RPPS na manutenção da conformidade às normas e na obtenção do equilíbrio financeiro atuarial. Então, mais uma vez, está aqui o termo equilíbrio financeiro atuarial, não à toa, essa é a principal missão do RPPS. Então, quem já conhece as minhas palestras, já viu minhas palestras, já sabe como é que funcionaria, sabe que tudo se concentra nesse grande objetivo. E o que é que ele significa? Que o sistema previdenciário terá dinheiro para pagar todo mundo. Equilíbrio atuarial é isso, certo? Então, é nisso que a gente tem que focar toda a nossa gestão, beleza? Então, vamos lá. Quais são as diretrizes desse programa? Esse programa tem 5 diretrizes. Adesão obrigatória. Então, para o parcelamento especial, tem que fazer essa adesão obrigatória. Ele procura resolver pendências para emissão e manutenção das RPs, principalmente para aquele pessoal da judicial, certo? Assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, afinal, eu vou criar um plano de ação para isso, né? Estruturar, ele é estruturado em módulos e fases, então, eu vou fazer isso de uma vez, tudo de uma vez? Não, vou explicar aqui as fases, como é que vão ser feitas, passo a passo, certo? E ela tem que revisões periódicas e sistemáticas, tá? Então, vamos lá agora a isso. Quando eu fizer a adesão a esse programa, eu assumo 8 compromissos. Quando eu falo eu, estou falando de município, tá? Então, o município assume 8 compromissos, certo? Primeiramente, manter a regularidade integral das contribuições e dos parcelamentos, daquela data para frente, certo? Então, ele tem que manter a integralidade. Como vocês já observaram, o parcelamento ele vai ser retido do FPM, teoricamente não tem motivo para que haja atrasos ou falta de repasse, certo? E as contribuições correntes também, elas têm que ser mantidas em regularidade, né, dentro desse programa. Eu tenho que enviar as informações, e aqui, Camilo, tem muitos problemas, principalmente para os municípios que têm CRP judicial, né, que acabam não tendo essa cultura devido a estar com o seu CRP judicial, né, de estar enviando os demonstrativos obrigatórios, né, da IPR, com relação às informações de repasses e parcelamentos, daí com relação aos investimentos, política de investimento, avaliação atuarial, matriz de saldos contábeis, também para ficar à vontade para complementar. Túlio, assim, a observação que a gente quer fazer, né, eu estou vendo aqui também, estou acompanhando aqui no canal da Arima aqui no YouTube, né, para ver se tem alguma dúvida, alguma manifestação, que aí no momento correto, aqui da apresentação, a gente vai fazer a leitura. Túlio, tem sido recorrente os alertas que a gente tem dado nos eventos relativo ao cumprimento do envio dessas informações. Porque hoje a gente está muito próximo dos técnicos do Tribunal de Contas. Inclusive, recentemente, tivemos um evento, uma capacitação, foram 2 turmas, e
A segunda turma foi agora, no começo de outubro, e a primeira foi no começo de setembro. E os técnicos, eles têm deixado claro que se o RPPS ele tem uma assessoria contratada para envio de algum demonstrativo desses e está sendo pago religiosamente, mas o demonstrativo não está sendo enviado, o tribunal pode exigir que o gestor devolva o que foi pago em virtude, né, do não cumprimento do envio da informação. Então, assim, a gente tem alertado, porque quem, em tese, teria que devolver esse valor pago à assessoria seria o gestor, né? Então, assim, todo mundo, a cadeia completa, assessoria, gestor, todos têm que estar realizando as suas atribuições de forma a atender à transparência. Porque, assim, o envio desses demonstrativos é para atender à transparência, que é um dos pilares da governança. É através do envio desses demonstrativos que todos os órgãos de fiscalização externa, eles acompanham a saúde do regime próprio de previdência social. Então, assim, a gente alerta, né, para que fiquem atentos ao envio e principalmente o envio tempestivo dessas informações. A gente sabe que existem N problemas, mas a gente está vivendo um momento que eu arrisco dizer que é um momento único, sabe? Eu nunca tinha visto uma onda tão forte voltada a incentivar a regularização dos regimes próprios de previdência Brasil afora. Era essa a observação. Tá sem som, Túlio. Pronto, resolvido. É isso mesmo, Camilo, né? Isso aí é um problema, então eu tenho que enviar as informações, né? Mesmo quem tinha CRP judicial tinha que enviar, mas enfim, ninguém volta no passado, certo? Para corrigir, infelizmente. Então isso pode corrigir daqui para frente. Então isso não pode mais acontecer, as informações têm que ser enviadas, inclusive, eu sempre digo, mas o meu prefeito não pagou as contribuições, que eu falei aqui que isso não poderia ocorrer, certo? Mas pode ser que ocorra, afinal de contas, também intempéries do futuro, ninguém pode controlar, né? Então, se isso ocorrer, mesmo assim, você tem que informar o demonstrativo, informando que ele não pagou. Quando ele pagar, retifica o demonstrativo, não tem problema, entendeu? Faz parte do trabalho, manda, retifica, certo? Camilo? Até porque, Túlio, alertando os colegas gestores do estado do Ceará, porque eu sei que tem gestores de outros estados aqui que são clientes Arima. A gente tem um dispositivo aqui no estado, no Tribunal de Contas do Estado, chamado SIM. Então, através do SIM, mesmo que o gestor do RPPS ele omita que não houve repasse, o Tribunal de Contas ele tem como saber. Através de quê? Da despesa empenhada, liquidada e paga, que isso vai mensalmente para o Tribunal de Contas. Então, se não houve recolhimento efetivo, não houve despesa paga. Então, o tribunal ele vai ver. Então, não adianta nada não enviar o demonstrativo. Isso, né? Então, isso aí, aqui no Ceará tem isso, eu acredito bem, em alguns tribunais de contas também já tem essa informação, é só questão de casar, né? Então, não tem como esconder algo desse sentido, certo? Então, eu tenho que mandar essas informações, eu tenho que começar a operacionalizar a compensação. Isso aqui, Camila, é um problema muito sério nos RPPS, muito sério, afeta muito o equilíbrio atuarial. Certo? Aqui eu tenho vários problemas, acho que a gente podia fazer uma live só sobre isso, né? Mas não para falar da operação da compensação, certo? De como é que eu faço a compensação, porque isso já está batido, pessoas sabem como é que opera. A gente tem que falar do problema da compensação previdenciária, o problema pela não operação da compensação previdenciária, o problema pela dificuldade dos tribunais de contas em homologar a tempo hábil essa compensação previdenciária, que atrasa essa homologação, atrasa o recebimento da compensação. Enquanto isso, eu tenho que pagar um benefício que eu não recebi toda a contribuição, eu não posso pedir essa contribuição do regime geral, porque o tribunal não faz o trabalho dele, certo? Então,
Um dos grandes problemas de déficit atuarial é causado pela compensação previdenciária, que tem como principais autores tribunais de contas e INSS. E passam a mão na cabeça deles sempre. E ninguém senta para falar a verdade para esse povo. Certo? Então, a gente precisa dizer a verdade. A gente precisa encarar os problemas. Então, a gente tinha que sentar e falar sobre a importância dessa compensação, de o gestor executar, é importante, tem que fazer. Aprovou o processo, publicou o ato de aposentadoria, tem que começar o processo da compensação previdenciária. Mesmo que o processo não esteja homologado, faz o requerimento, escreve lá a historinha daquela situação, faz o requerimento e aguarda a homologação, não tem problema. Mas tem que ser iniciado, até para você mostrar uma proatividade. E aí você vai depois brigar e dizer, olha, a minha parte eu fiz, o processo foi publicado e eu, com 15 dias, mandei o requerimento na compensação, mas o tribunal não homologa e o INSS não analisa, aí tu joga a culpa neles, que é a culpa deles de verdade. Aí, como a gente não faz nossa parte, eles ficam falando, porque os gestores não fazem a operação, porque os gestores não colocam a informação no sistema da compensação, porque os gestores não fazem adesão ao sistema da compensação previdenciária conjunta ao INSS, tudo é culpa dos gestores, mas, na verdade, não é dos gestores a principal culpa. Entendeu? A gente não faz a nossa parte, é aquele negócio, já que eu não faço a minha parte, usam isso como uma desculpa para eles não fazerem a deles. A gente precisa até discutir isso de verdade, como entidades, como associação, em discutir isso, certo? Eu tenho que continuar aplicando os recursos obedecendo o que está disposto na resolução, isso aqui todo mundo já faz, dificilmente alguém sai desse problema aí, né? Eu tenho que promover as adequações, né? Fazer a reforma, é o compromisso, até porque eu tenho um prazo, até dezembro de 26 para executá-lo, certo? Eu tenho que cumprir um plano de ação que vai ser criado, então, quando eu fizer o parcelamento especial, a empresa que for fazer esse parcelamento especial, ela vai ter que criar um plano de ação, certo? Então, esse plano de ação vai ser criado para essa empresa, esse plano de ação vai ter que ser cumprido. Primeiro, porque esse plano de ação, em algum momento da fase dessa probabilidade, vai ter que ser apresentado, certo? Então, eu não vou fazer esse plano de ação só quando eu tiver que apresentar, vou fazer esse plano de ação no começo da operação do pró-regulatário. É o seguinte, o plano de ação é isso, a gente vai começar fazendo isso, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso. Esse é o plano de ação que uma parte deles eu já até coloquei aqui no fim, certo? Dessa apresentação, né? Eu fiz um resumão, que é como se fosse um plano de ação com datas e marcos, mas, obviamente, numa proporção bem menor, bem mais simples do que, de fato, ela tem que ser, certo? Mas está aqui, tá? Eu vou ter que promover o equilíbrio financeiro atuarial, que isso faz parte do plano de ação, né? E continuar aprimorando continuamente a governança, que culmina justamente com o que esse plano exige, que é a certificação do progestão para nível 2 para municípios, né, pequenos municípios, pequenos e médios, nível 3 para os municípios grandes, né, e nível 4 para estados e capitais, ok? Então, vamos lá, a adesão. A adesão ao programa é muito simples, Camilo. Basta preencher um formulário, aí, coisa simples. Baixa o formulário, preenche o formulário, e anexa um GESCOM através de uma consulta simples lá, certo? E aí esse formulário vai ser analisado, certo? Os critérios dele, que eu vou explicar agora, quais são os critérios iniciais que vão ser analisados para poder confirmar a adesão ao programa pró-regularidade RPPS. Então, é muito simples a adesão, é um formulário, né, que tem que ser feito. Então, vamos agora às fases, né? Como eu disse, existe o pró-regularidade, ele é feito por fases, né? Por módulos, pode ser assim, como eles chamam, né? Então, tem uma fase geral, a fase introdutória, certo, ao programa, onde a gente vai emitir uma CRP temporária, né? Para que ele possa executar o que está sendo proposto executar. Eu tenho a fase intermediária, onde eu vou procurar regularizar as premissas básicas, né? Que eu tenho que fazer. Eu tenho uma fase específica, onde eu vou aprovar e executar e acompanhar o plano de ação que foi desenhado inicialmente. E eu tenho a fase de manutenção, que é a fase da consolidação da regularidade, né, e equilíbrio financeiro atuarial. Bem, vamos falar rapidamente aqui em cada uma dessas fases. Primeiramente, fiz a adesão, certo? Aqui são condições para
acesso da fase, quer dizer, são condições que eu tenho que comprovar para poder entrar naquela fase, certo? Então, eu tenho que vencer, para poder entrar na fase seguinte do jogo, eu tenho que vencer o chefão do jogo anterior. Então, a gente está falando do chefão do jogo anterior, certo? Para eu entrar, para eu passar para a fase geral, o que é que eu tenho que vencer? Eu tenho que estar adimplente com todas as minhas obrigações, certo? Então, eu tenho que fazer ou pagar tudo ou parcelar. Ah, parcelar? No parcelamento especial. Eu acabei de falar aqui, certo? Ou eu parcelo, ou eu pago tudo, mas eu tenho que estar adimplente, não posso estar devendo nada. Eu quem? Obviamente, prefeitura, certo? Eu tenho que estar adimplente com as parcelas do parcelamento que eu fiz. Por que eu não estou entendendo? Está me confundindo? Eu tenho que estar, se eu tenho que estar adimplente com tudo, como é que eu vou ter adimplente com a parcela? Essa fase geral, elas são duas vezes, certo? Então, eu vou ter que comprovar isso 2 vezes, certo? Porque na hora que eu comprovar que eu passei do chefão, que eu entrei nessa fase, eu emito uma CRP emergencial de 6 meses, certo? Só que essa fase aqui dura 1 ano. Então, daqui a 6 meses, eu vou ter que emitir outro CRP judicial. Então, eu vou ter que comprovar tudo de novo, que eu não devo mais nada, não estou devendo nada. Por isso que tem esse segundo item aí, de novo. Pode ser, Arthur, acho que ele fez errado, acho que ele duplicou. Não dupliquei, porque são 2 momentos, certo? No momento inicial, parcelam tudo. No momento seguinte, na segunda CRP emergencial, teoricamente eu não tenho mais o que parcelar, eu tenho só comprovar que eu paguei tudo durante esses 6 meses, seja de parcelas, seja de contribuições, tá? Eu tenho que continuar utilizando o seu recurso apenas para pagar os benefícios, compensação e taxa de administração, tenho que comprovar isso. Isso aí praticamente todos as RPPs não tem problema com relação a essa comprovação, né? E eu tenho que continuar aplicando os recursos obedecendo a resolução e a política de investimento, que é um problema que também geralmente não se há dentro dos RPPS. Então, essa fase aqui, para eu aderir a essa fase, é muito simples, né? Eu faço parcelamento especial, né? E só uso meu dinheiro para pagar benefício, compensação e taxa, certo? E aplico meus recursos conforme está disponibilizado na resolução e na política de investimento. Comprovei isso, eu tenho minha CRP emergencial, que eu tenho que solicitar, inclusive, viu? Não é automática, tá? Tem que haver a solicitação da CRP judicial. Eu vou solicitar, a secretaria vai analisar todos os critérios e vai emitir a CRP judicial e pode emitir ela mais uma vez, tá? Bem, emitido as 2 vezes, eu vou ter que passar para outra fase. Então, para eu passar para outra fase, que é a fase intermediária, eu preciso vencer o chefão, certo? Então, o que é que eu tenho que comprovar? Nesse momento, além do que eu já venho comprovando, eu tenho que comprovar que as minhas alíquotas estão em conformidade com a emenda, quer dizer, 14%, né? Eu só posso comprovar que eu só pago a aposentadoria e pensão, então essas 2 aqui, praticamente todo mundo já fez, não vai ter problema para ninguém, certo? Eu tenho que ter instituído a previdência complementar, conforme o artigo 58, quer dizer, lei mais contratação, certo? Eu tenho que regularizar todos os demonstrativos, então, todos os demonstrativos, DIPR, DAI, TRAA, DEPIN, matriz de saldo contábeis, todos esses demonstrativos, né, eles têm que estar regulares, enviados, certo? Eu tenho que ter as certificações dos diretores, conselheiros e gestores, conforme a obrigação da minha categoria do ISP, né, se eu sou pequeno, médio ou grande porte, como está definido no artigo 76 da portaria 1467. Então, se vocês tiverem dúvida, entra lá na 1467, artigo 76, tem lá os critérios, certo? Eu tenho que estar operacionalizando a compensação, quer dizer, eu tenho que ter feito o contrato com o INSS, eu tenho que ter começado a operacionalizar essa compensação, analisar o que eu tenho que pagar e mandar o que eu tenho que receber, certo? E eu tenho que ter encaminhado, não é fazer, não é ter aprovado, mas tem que ter pelo menos encaminhado a lei da reforma, certo? Quem já tiver feito a reforma, beleza, já está ok, mas quem não fez ainda tem pelo menos encaminhar essa lei para poder ingressar nessa segunda fase, que é a fase intermediária,
para você ter mais 6 meses de CRP emergencial, né? Após isso, desses 6 meses, você vai ter que vencer o chefão para ir para a outra fase, que garante mais 6 meses de emissão de CRP. Então, estou falando de 2 anos de CRP emergencial e, a partir de então, CRPs administrativos, certo? A partir de 2 anos da adesão ao programa, ok? Então, para poder eu entrar nessa fase específica, eu tenho que vencer o chefão, né? Para poder passar para a fase. E o que é esse chefão? Eu tenho que regularizar todos os critérios que não foram colocados dentro do plano de ação como um plano de ação específico para eu executar, certo? Eu tenho que comprovar, aí aqui eu tenho que comprovar que a reforma foi encaminhada na fase passada, mas que ela também foi aprovada, certo? E eu tenho que colocar em vigência de fato, né, se tiver servidores que tenham ingressado após a implementação da previsão complementar, eu tenho que informar isso, tem que estar informando isso a Previdência Complementar, a Secretaria da Previdência Social também, ok? Então, isso aqui são condições para que eu entre nessa fase e emita a CRP por mais 6 meses. E após esses 6 meses, para terminar o programa, eu tenho que entregar um certificado do Progestão, nível 2, 3 ou 4, dependendo do porte do meu município, certo? Eu tenho que ter melhorado a situação atuarial da Previdência, tenho que comprovar isso, e essa comprovação vai se dar através dos indicadores que compõem o ISP, o Índice da Situação Previdenciária, inclusive é um índice importantíssimo que a Secretaria desenvolveu, que deve ser publicado nos próximos dias aí no seu resultado. E também, Camilo, fazer um parênteses aqui dessa live, da importância que as associações deveriam dar e não dão a esse indicador. A ARIMA desenvolveu, esses indicadores, na minha opinião, de forma, pode dizer assim, não errada, mas não é o formato que culturalmente o brasileiro está acostumado. Ele coloca uma nota de ABC, certo? Então, nós temos dificuldade, porque nosso padrão, nossa escala é de 0 a 10, tá? Então, abre já, Camila, meu padrão é de 0 a 10. Então, na verdade, eu tenho que conseguir mostrar qual é a nota que eu tenho, mas na escala que eu estou acostumado a ter, e não na escala ABC, que é a escala internacional, porque o pessoal usa muito, de triple A, triple B, tal, mas isso não é a cultura da gente. 0 a 10. Então, a ARIMA desenvolveu uma metodologia, e eu já venho divulgando isso há alguns anos, certo? Inclusive, é o critério que eu ranqueio os meus clientes, eu digo que eu tenho os melhores RPPS do Ceará, do Nordeste, todos os estados que a gente atua, eu ranqueio isso por nota, e eu consigo dizer para cada município qual é a nota dele de 0 a 10. Então, tem lá, o município de São Gonçalo é nota 7, o município... Então, eu tenho essas notas, eu consigo dizer. E eu acho que é importante que as associações desenvolvam a sua metodologia, e aí, se vocês quiserem, eu disponibilizo gratuitamente a minha metodologia, e eu acho que é importante vocês usarem isso para premiar, né, os melhores RPPS dos seus estados. Né? Então, vocês vamos premiar os 3 melhores, os 5 melhores RPP, baseados na nota de 0 a 10 de SP, e mostra lá qual é a nota dele, certo? Então, acho que isso é importante, como também vocês podem criar a premiação do RPPS com maior evolução de um ano para o outro, quer dizer, era um aluno nota 3, certo? E ele virou um aluno nota 8, pô, é o ranking da escadinha, e, pô, isso aqui lá no colégio das minhas filhas tem isso aí, certo? Então, acho que vocês poderiam desenvolver isso aí para premiar o RPPS que teve a maior evolução. Isso demonstra uma seriedade, um compromisso com a distribuição da Previdência. Então, deixo aqui aberta a sugestão, deixo aberta também a metodologia que nós temos para fornecer gratuitamente às associações que queiram utilizar isso, e a gente sempre usa para ranquear e ver como é que está a nota dos nossos clientes, e assim direcionar nossas ações para que todos consigam estar seu aluno nota 10. Amigo, fica à vontade. Camille, pode falar. Estava eu acompanhando aqui as manifestações dos colegas. Túlio, quando a gente, em alguns momentos, né, isso já foi debatido, porque
eu acho que poucos sabem como identificar a sua nota relativa ao ISP. Um dos colegas que já conversou muito sobre isso foi o Deusimar, de Caririaçu. Então, assim, a gente recebe a nota, a gente vê como é que está o índice, mas a gente não sabe efetivamente como melhorar, porque é um tanto complicado. Então, assim, eu acho que é um ponto que... essa live, eu acho que vai ser a primeira de muitas outras que virão, certo? Porque a gente tem aí no nosso planejamento uma live sobre a instrução normativa da prestação de contas de gestão dos regimes próprios, que modificações consideráveis, né? A gente tem o próprio plano de regularidade, vai obrigar a aderir ao pró-gestão, então a gente tem que trazer algo também para debater e para ajudar os colegas. Então, assim, a gente tem tentado, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que muita coisa a gente tem conseguido conquistar, especialmente essa aproximação com o Tribunal de Contas, porque, assim, fica aquela visão sempre presente de que o tribunal é sempre punitivo. Mas quando a gente se aproxima e a gente tenta sensibilizar, né, os auditores, os técnicos, eu acho que isso funciona. E, assim, gente, não adianta se esconder porque eles sabem o CPF da gente. Então, muito melhor é a gente estar próximo a eles e explicando as nossas dificuldades e tudo aquilo que a gente precisa atender. Né? Então, essa questão do ISP é mais um dos detalhes, e assim, a gente recebe com muito prazer essa doação da técnica que vocês desenvolveram. E eu acho que a gente pode até, num futuro próximo, planejar algo para que você explique, para que os colegas consigam compreender e consigam implementar medidas para melhorar a sua nota do ISP. Eu acho que é válido, Camille. Vou aproveitar aqui, já que a gente está falando sobre isso, né? Não faz parte da live, mas aproveitando, né? Como sugestão, eu acho que podia criar aí uma festa, como fosse o Oscar do RPPS do Ceará, da ACEPEM, no fim do ano, que é aquela festa de confraternização, que você vai premiar os melhores RPPS, a gente explica todo ano como é que funciona o ISP, quem foi que melhorou, por que melhorou, e aí fica como o Oscar aí como sugestão para você fazer isso, uma festa de confraternização dos gestores e ser o Oscar da entrega final e encerramento do exercício para cada um, tá bom? Então, deixa como sugestão, mas vamos voltar aqui para a live. E a gente ainda vai atrás dos patrocinadores, viu? Com certeza, exatamente. Então, vamos lá. Então, eu tenho que comprovar que eu melhorei a situação atuarial através do ISP, certo? Eu tenho que adotar as medidas de aperfeiçoamento da gestão, não só dos ativos, né, que muita gente até faz, aí busca LM e não sei o quê, e melhora a gestão mais ativa dos seus investimentos e tal, mas também fazer aperfeiçoamento da gestão do passivo atuarial, né, das suas obrigações, que aí é o trabalho onde a Arima tem uma expertise enorme e executa, modéstia à parte, muito bem dentro dos seus municípios, né. Eu tenho que implementar, viu, Camila, isso é muito importante. Poucos RPPS estão atentando a isso, já está na portaria 1467 desde 2022, a gente vem tentando implementar ainda dos municípios, ainda tem uma certa dificuldade por não ser nada obrigatório, mas vai ser obrigatório. Eu tenho que implementar o programa de gestão de riscos atuariais, eu tenho que ter implementado esse programa, né, até o fim do pró-regularidade, né, e eu tenho que controlar os impactos atuariais, os reajustes, aí a gente já consegue fazer em vários municípios, né. Inclusive, São Gonçalo é um deles que pede bastante esse trabalho aí, quando vai mudar a PCCR, quando vai fazer reajuste salarial, ou quando vai implementar a possibilidade de alguma incorporação, de alguma gratificação, esses impactos atuariais que são também exigidos desde 2022, no artigo 69, se eu não me engano, da portaria, mas muitos ainda não fazem, mas tem que fazer e vai ser obrigado a fazer com
o pró-regularidade. Então, para finalizar o pró-regularidade, aí a gente abrir as perguntas, que eu já vi aqui no chat que tem várias, né? Aí da Mirella, do Lisberto, Deusmar, tem muita gente aí perguntando já. Então, vou explicar, e aqui funcionaria mais como fosse um plano de ação, certo? Só que, obviamente, num padrão mais simples e para vocês entenderem como é que funciona. Então, vamos lá. O que é que eu, RBPS, tenho que fazer para aderir ao parcelamento especial e como obrigação fazer o pró-regularidade? O que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, para começar a história, eu tenho que colocar em dia os pagamentos. O que é isso? Tenho que fazer o parcelamento. Ou pagar o que tiver em aberto. Não interessa, até 31 de agosto. Vence mês até 31 de agosto, eu posso parcelar, se eu for dívidas, eu posso parcelar em 300 vezes, independente de ser parcelamento, repasselamento, para fazer de qualquer coisa, certo? E acima disso aí, eu posso parcelar, se eu quiser, mas dentro de 60 meses. Parcelamento precisa normal, tradicional, certo? Eu tenho que comprovar que eu uso apenas os recursos para pagar benefícios, compensação e taxa de administração, que praticamente todos têm esse critério, e eu tenho que estar aplicando conforme a resolução. Então, eu sei que são as coisas que eu tenho para começar, certo? Para fazer, obviamente, para fazer o parcelamento, eu tenho que fazer a lei, né, também, específica, tal, aqueles critérios lá. Bem, então, isso aqui para começar o negócio. Depois comecei, tirei o programa e emiti minha primeira CRP emergencial. Beleza, tá bom. O que é que eu tenho que fazer em um ano? Em um ano, eu tenho que manter os pagamentos em dia, eu tenho que, as alíquotas e o rol de benefícios tem que estar em conformidade com a medida 113, que praticamente todos aqui já estão, certo? Eu tenho que certificar todo mundo, tem que estar todo mundo certificado, conforme está lá a exigência da portaria 1467. Eu tenho que enviar a lei da reforma se eu não tiver feito reforma, enviar, não é aprovar, certo? Eu tenho que manter a regularidade dos envios de todos os demonstrativos, certo? Eu tenho que estar operando a compensação previdenciária e eu tenho que implementar minha previdência complementar. Isso aqui é o que eu tenho que fazer em um ano, certo? Tá? Depois de um ano, o que é que eu tenho que fazer entre um ano e um ano e meio? Aí eu tenho que fazer, elaborar o plano de ação, certo? Para atingir principalmente a questão do equilíbrio financeiro atuarial, regularizar os critérios que não estão no plano de ação, comprovar que a reforma foi aprovada, certo? Né? E se tiver servidores que ganham acima do teto, eu tenho que informar isso às secretarias de previdência complementar e a secretaria do regime próprio. E entre 18 meses e 24 meses, quer dizer, entre um ano e meio e 2 anos, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que tirar a certificação do Progestão, baseado no nível, né, que eu estou, certo? Eu tenho que comprovar a melhora da minha situação atuarial, eu tenho que implementar o programa de gestão de riscos atuariais, eu tenho que criar medidas de aperfeiçoamento de gestão de ativos e passivos, e eu tenho que controlar os impactos atuariais, os reajustes, concursos e mudanças no PCCR. Então, isso aqui é um mini plano de ação que tem que ser construído, certo? Já que com as datas, eu coloquei as datas dos marcos, né? Baseado do mês 0 até o mês 24, tudo que eu tenho que fazer dentro desse intervalo. Obviamente, o plano de ação detalha essas ações. Eu vou colocar mais, óbvio, que se for a Arima que for fazer nos municípios, né, que nos procurarem, a gente vai detalhar mais ainda esses planos de ação, né? Colocar mais ações aqui necessárias, certo? Mas isso aqui é o que o gestor tem que fazer. Então, isso aqui, gestor, você bate a foto, certo? Você imprime e bota na sua mesa. Isso aqui é o que você tem que fazer a partir de agora. Então, você tem essas datas, você tem esses marcos, e você vai executando o que você precisa fazer, e são as datas máximas que tem que ser executadas cada uma dessas fases, certo? Então, com isso aqui, Camille, eu encerro aqui, né, a minha apresentação com a frase que eu gosto bastante, eu uso sempre há 20 anos, né? É o lema da minha vida e o lema da Arima. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, e é isso que a gente está procurando fazer aqui, né? Então, fica agora aberto aos questionamentos, né, do pessoal, para que a gente possa ir debatendo aqui alguns pontos. E aí, Camila, fica à vontade para você conduzir aí essa mediação. Eu vou começar aqui a leitura aqui do que o pessoal colocou no chat, certo? A primeira, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma manifestação do Deusmar, certo? De Caririaçu. Ele diz, o ente que fizer o parcelamento, né, de 300 vezes, na verdade, 300 meses, né?
e posteriormente necessitar de parcelamento, pode fazer já que fez que, na minha opinião, é absurdo. Infelizmente, pode fazer, né? Mas, obedecendo às regras gerais, tradicionais, de 60 meses, não pode ser segurado, não pode tal, enfim. Mas sim, pode fazer. Né, só para a gente fazer uma retrospectiva, esse parcelamento especial, ele pode ser incluído segurado, patronal, porque, na verdade, o segurado, quando o gestor ele retém e não repassa para quem de direito, é configurado crime, né, de apropriação indébita previdenciária. Então, a priori, nos parcelamentos vigentes, que é esse de 60 meses, não pode ser incluído. Mas nesse parcelamento especial, vai poder ser incluído, né? Uso indevido de recurso previdenciário, o patronal, o segurado. Então, assim, ele tem uma característica diferente, né? Tanto é que existe uma lei específica. Mas, assim, o que eu acho que a gente sente que o Ministério, na verdade, gostaria, ele está dando uma oportunidade para que os entes que têm regime próprio possam se regularizar. E aí a gente vai ver como é que vai ser o andamento desse programa. Então, o Túlio já respondeu aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Assim, a Mirella colocou aqui também que é muito importante que o prefeito ele esteja ciente de todos os compromissos que ele vai ter que assumir ao pleitear esse parcelamento de 300 meses. Então, assim, é importante, por quê? Porque esse plano de regularidade, ele não é para o RPPS, ele é voltado ao ente, é isso? Isso. Meu Deus, o Irisberto já está se manifestando aqui desesperado, viu, Túlio? Porque ele tá imaginando aqui, é muita coisa para cumprir, gente. Túlio, você que tem muitos anos de experiência na área de regime próprio, os demais parcelamentos que vieram antes, teve alguma característica semelhante com esse? Não, esse parcelamento aqui tem essa peculiaridade aqui do programa de regularidade previdenciária, né? Então, realmente, deixou as coisas um pouco mais complicadas, não pode dizer assim. Mas nada que um plano de ação bem feito e um esforço maior mais, né, dos gestores, né? Que a gente não consiga resolver e atingir os critérios, né? Lembrar o seguinte, desculpa, Camilo, lembrar o seguinte, né? Vocês têm do lado de vocês, gestores, falando para os gestores, né? Tem do lado de vocês agora a boa vontade do prefeito fazer o que precisar ser feito. Então, aproveitem isso. Certo? Aproveitem de todas as formas. Quem tiver a possibilidade de fazer a reestruturação atuarial, né, da forma de financiamento do déficit, aproveita esse momento, certo? E faz junto com a reforma, né? Porque o prefeito vai estar com uma boa vontade tremenda de fazer o que precisar ser feito. Concordo. A gente tem um trunfo hoje, né? Agente gestor de RPPS. A Mirella está colocando aqui uma observação, né, que quem fizer adesão ao programa não vai poder entrar com ação judicial para obter CRP judicial, e quem tem CRP judicial vai ter que desistir da ação. Isso aí. Então, assim, de fato, o caminho é pela regularização. Aí nós temos aqui o Bruno Sena. Ele pergunta, os valores pós-agosto terão que ser quitados de forma imediata? Bem, ele tem que comprovar, no momento que ele for fazer a adesão ao programa, ele tem que comprovar a adimplência, certo?
Então, vai ter que estar tudo resolvido para poder lhe comprovar a adesão ao programa, né? Ou parcelado, ou pago, né? Pronto. A Rochelle de Ocara, ela está perguntando se a gente vai disponibilizar esse material. Não, Material da Arima, né? Acho que não tem problema nenhum, né, Túlio? A gente vai disponibilizar o material sem problema, né, para vocês. Também vai estar essa live está gravada, então quem tiver interesse, a gente vai colocar ela no nosso site educacional, né, que é a Ecole RPPS. Então, quem tiver a assinatura da Ecole vai poder acessar também a gravação dessa live, tá bom? Perfeito. A Graciene Teobalda, ela diz que é uma excelente oportunidade, né, dos prefeitos, acho que são os prefeitos aqui que ela está, que eu não estou conseguindo ler tudo, terem que conhecer o RPPS e suas demandas, já que estão seduzidos pela possibilidade do parcelamento. É verdade, né? O prefeito vai ser obrigado a entender a nossa dinâmica, né? A nossa finalidade, a nossa importância. E assim, gente, eu vou além. Eu acho que muitos servidores públicos, eles desconhecem a importância de estarem segurados a um regime próprio de previdência social. A gente já conversou, né, Túlio, algumas vezes sobre essas questões de extinção. Às vezes se pensa que é muito prático a extinção, mas primeiro a extinção ela precisa ter viabilidade, né? Porque muitas vezes extinguir não vai resolver o problema do município e na maioria das vezes não vai, né? E outros pontos também que eu acho que merecem destaque aqueles profissionais que são segurados dos regimes próprios, que têm a possibilidade de acumulação lícita de cargos públicos, aqueles inseridos no artigo 37 da Constituição Federal, e no caso são os profissionais do magistério, os profissionais regulamentados da saúde, né, e quem ocupa um cargo técnico, um cargo, no caso de professor, também teria essa possibilidade. O que ocorre? Com uma possível extinção, né, que às vezes não se quer encarar de frente o problema, não se explica para o servidor, e o servidor é melhor acabar com tudo isso. Imaginem só, um município, vou citar aqui um exemplo lá do Cariri, um determinado servidor, ele é concursado ou em Nova Olinda, ou em Caririaçu, né, ou em Araripe, em algum desses lugares, e no município vizinho ele também é concursado. Em um município ele é segurado do RPPS, no vizinho do regime geral, do RGPS. Se esse RPPS for extinto, ele só vai ter direito a uma aposentadoria. Isso. Então, assim, eu acho que esse tem que ser um tema que tem que ser muito batido para que o servidor ele conheça os direitos que ele tem, a importância de estar assegurado a um RPPS, as vantagens que ele tem. Muitos têm direito, Túlio, ao que a gente iniciou antes de estar disponibilizado, a gente teve uma conversa anterior e a gente falou da paridade, da integralidade. O regime geral não tem nada disso. Isso. Então, se você quer estar inserido em um sistema previdenciário que te dá garantias, essas garantias têm uma razão de ser e ela precisa de uma contrapartida. Então, assim, é só para a gente dar aqui uma orientação para o colega gestor, que muitas vezes é chamado a se manifestar e que, às vezes, ele não tem argumentos ali prontos, né? E esses são alguns dos argumentos. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma colocação aqui. Sim, a Mirella colocou aqui. E como fazer o desmembramento dos valores nesse caso mencionado pelo Deusimar? Ou seja, no novo parcelamento, incluir o de 60 meses com tudo. Seria uma consolidação, seria assim, Túlio?
Assim, teoricamente, os atrasos não deveriam ocorrer, mas a portaria fala aqui no artigo que eventuais problemas podem ocorrer, certo? E nesses eventuais problemas que podem ocorrer de atraso de contribuições, né, abre-se margem para que seja feito um novo parcelamento, certo? Então, vai ser um parcelamento, se for ter um novo parcelamento, vai ser no trâmite previsto hoje, nos artigos 14 e 15, né, que já tem dentro da possibilidade, certo? E o corte vai ser a data do vencimento, né? Agora, Túlio, assim, se por acaso ocorrer atraso, já está havendo um descumprimento do programa de regularidade, né? Exatamente, é isso que está dentro do programa de regularidade, tem essa possibilidade, não é para ocorrer mais atraso, nem de parcelas dos parcelamentos e nem de contribuições normais, certo? Mas ele tem um parágrafo aqui que ele fala que isso pode acabar ocorrendo, que vai seguir para uma análise da secretaria, certo? Então, não vai, se eu tiver que fazer um parcelamento, ele vai seguir por uma análise para poder verificar, e aí vão analisar a parte, vou dizer assim, né? Deixa eu só localizar esse artigo que fala aqui, aí eu até cito aqui, mas estou procurando ele aqui agora, inclusive. Certo? Mais alguma pergunta, Camila, enquanto eu procuro aqui? Não tivemos outras perguntas. E você tem mais algum questionamento que você acha interessante colocar? Ou você acha que a gente poderia encerrar? Enfim, veja o que você acha de interessante, senão a gente vai para as considerações finais, né? E eu vou ver essa dúvida aqui e mando lá no grupo da CEPRA. Se tiver algum problema, eu meus clientes. O Francisco Marcolino, ele está com a pergunta para você, Túlio. No caso de Alexandria, Rio Grande do Norte, existe um PAP em que o ente federativo e a Câmara têm débito. Como se daria o pagamento da parcela especial do acordo da Câmara? Aí vai ter que ser feita uma consolidação, certo? Na consolidação do parcelamento, tem da mesma forma como existe nos outros parcelamentos, né? Tem a questão que a gente consegue colocar a parte da Câmara e da parte da Prefeitura, essa consolidação vai existir e cada um vai ter que pagar, né? Túlio, assim, respondendo aqui, né, complementando aqui, Marcolino, eu já acompanhei algumas situações de parcelamento, de fato a dívida fica com o ente, né, que no Sim. caso é representado pelo Poder Executivo, mas o Executivo ele pode descontar do 10º, do repasse, claro que isso tudo documentado, a dívida que pertence ao Poder Legislativo. Inclusive, Camille, só para deixar também mais claro aqui ainda, não só isso, certo? Então, por exemplo, os municípios maiores, né, no caso, capitais principalmente, que têm segregação de massa, e que há aportes da Câmara, os servidores da Câmara, para complementar a folha de aposentado pensionista, inclusive, isso foi um tema de uma discussão, acho que foi no STJ, que foi batido o martelo. Eu posso, sim, cobrar, certo, da Câmara para ser pago, descontado do 10º dela, o que tiver que ser aporte para pagamento de aposentado de pensão, certo? Então, da insuficiência financeira, isso serve para qualquer coisa. Então, o ente fica consolidado no ente, mas fica lá sabendo qual é a parte daquilo ali que é da Câmara. E o ente pode, sim, fazer a cobrança e se recuperar desse dinheiro que ele é obrigado a pagar por força do acordo em si, né? Mas ele pode retroagir, por isso que eu digo, ele pode cobrar e pode ser pago, cada um pagando sua parte, entendeu? Obviamente, dentro de toda uma formalidade a mais que tem que ser feita. Ok. Acho que ficou bem claro, né? Que ninguém precisa pagar a conta de ninguém. Ninguém precisa pagar a conta de ninguém. Exatamente. É isso aí. É porque, assim, existem muitas dúvidas relativas a essa questão do 10º, sabe, Túlio? E acaba que muitos têm dúvida e fica a conta toda para a prefeitura. E isso também se aplica, né, que não é o nosso foco aqui, a dívida com o regime geral.
Isso. Que pode ser que o legislativo também tenha, né? Dívida para o regime geral. E cabe também o Poder Executivo fazer o desconto. Isso. Túlio, eu acho que não tem mais dúvidas. Bem, então vamos para considerações finais, né, Camille? Inicialmente aí eu queria agradecer a participação da CEPREM, o convite da CEPREM que levou a gente fazer essa live aqui. Eu espero que a gente consiga também fazer outras lives, a gente tem muitos assuntos aqui para debater, né? Então, agradeço a participação de todos que ficaram até agora para escutar um pouco sobre a forma como a Arima e a CEPREM veio o parcelamento. A gente procurou colocar de forma mais simples possível, pelas lives que eu acompanhei, né? Até agora eu vi uma complexidade muito grande, o pessoal estava complicando demais, algo que é complicado, mas pode ser colocado de forma mais simples. Então, eu procurei colocar essa de forma mais simples possível para que todos possam entender, de fato, o que é que eu tenho, o que é que tem que ser feito a partir de então. Então, procurei trabalhar, né, com essa, eu espero ter alcançado esse objetivo aqui a todos, e, como sempre, me coloco à disposição para a CEPREM, para as outras associações que achem que queiram também discutir, e todos os nossos clientes que estão aqui acompanhando também, para que a gente possa conversar sobre o parcelamento especial, caso algum deles tenha interesse em executá-lo. Um outro tema, né, que a Natália até falou, a Natália de Canidé mencionou aqui, e muitos colegas estão com dúvidas com relação ao cálculo do PASEP, que teve mudanças também. Eu não sei se você teria alguma coisa a considerar sobre isso. Se você tiver, a gente aceita. Acho que deu uma travada, né? Foi sem parar para ter. Oi? Deu uma travada. Se você já tiver falado, pode repetir. O PASEP, assim, uma coisa para ficar bem claro, a única receita que a unidade gestora tem é a taxa de administração. Certo? É a única receita. Qualquer outra receita que entre não é da unidade gestora. Ela apenas é a administradora e gestora daqueles recursos. Certo? Então, só deveria entrar PASEP sobre a remuneração da taxa de administração, que é a minha única receita, que aí eu tenho que pagar com os recursos meus da taxa de administração. Eu recebo 100 mil para fazer um trabalho e eu vou pagar R$1.000 de PASEP por isso, porque sabe? Agora, os outros 1 milhão que entra não é meu, certo? Eu não tenho que pagar com a minha taxa de administração. Minha taxa de administração é minha para eu poder manter o meu serviço, certo? Os outros 1 milhão tem que sair da onde? Plano de benefício gerando déficit atuarial, certo? Ou pago pelas prefeituras, certo? Para uma parte delas, para poder pagar a PASEP. Então, a reforma que foi feita, a emenda que foi com relação ao PASEP, deixou isso claro nesse sentido. Hoje, a remuneração, a PASEP que eu tenho que pagar com a taxa de administração é sobre a taxa de administração. É isso aí. Eu espero que tenha ficado claro também esse ponto. O Irisberto, eu vou só ler aqui uma mensagem do Irisberto, né? A Verusca Silva, ela parabenizou, né, a gente pelo evento e agradeceu. O Irisberto, ele está parabenizando a gente também, da diretoria, da CEPREM, e também, né, a você, né, pela apresentação também. A gente é muito grato pelo reconhecimento, né, Túlio, porque é um trabalho, assim, enquanto associação, é um trabalho que é árduo, muitas vezes a gente deixa, né, os nossos compromissos e assim, a gente está tentando fazer o melhor, a gente está tentando estar presente
para cada um dos gestores que nos procuram, sabe? A gente tem buscado isso, a gente tem buscado essas oportunidades como essa de hoje, porque, assim, um evento presencial limita muito a participação dos colegas. Existe problema com diária, com deslocamento, com a ausência, né, do RPPS. Então, a gente, sensibilizado com isso, a gente iniciou essa fase também de começar a realizar esses eventos virtuais, que eu acho que são bem produtivos, a gente está vendo aqui, né, e está vendo aqui também os colegas parabenizando, né, a Roseânia Almeida Medeiros também está parabenizando. Enfim, a gente está tentando, né, Túlio, tanto enquanto associação, como você enquanto profissional, representante da Arima, né, nessa parceria a gente a gente buscou, né, trazer um esclarecimento maior para os nossos colegas gestores, tanto aqui do estado do Ceará, quanto de outros estados que são clientes da Arima. Bem, então, só tenho que agradecer, obrigado a todos que ficaram até agora, obrigado, Camille, né, obrigado a CEPREM, obrigado meus clientes aí que participaram, né, então fico à disposição para tirar qualquer dúvida que houver, necessidade, e a gente fica à disposição também para outras lives aí, poder ajudar os RPPS de uma maneira mais simples. Muito obrigada, Túlio, toda a equipe da Arima, né, que sempre nos atende sempre que a gente precisa. E, assim, eu quero deixar aberto aqui que os colegas, né, deem sugestões de novos temas. A gente também está à disposição para, naquilo que a gente puder, ajudar os colegas, né, com alguma orientação, algum encaminhamento que, porventura, seja necessário. E um bom dia aí, um bom final de semana para todos e muito obrigada pela participação. Até mais. Até mais.